sentimento que ele tem pelo clube e que vai até o dia 25, honrando as cores do Real Madrid. E ponto. A partir de lá, dessa data, ele passa a falar da seleção brasileira. Tá? Passa a falar do Brasil. Agora, é um caminhão de dinheiro que ele vai ganhar. Se for isso mesmo, de 5 milhões por mês, é uma coisa surreal. Né? Ontem a gente estava falando da sedução de vestir a camisa da seleção, que acho que isso vale para qualquer técnico, mas é uma sedução que vem carregada com muito pacote dinheiro. Completo, né? Muito dinheiro. É um combo assim, muito interessante, né? Esse comportamento dele com relação ao Real Madrid, ele não surpreende. Não surpreende mesmo. Nós estamos falando do Ancelotti considerado o maior técnico da história do Real Madrid. Sem dúvida, ele é o treinador mais vitorioso da história do clube mais vitorioso do planeta. Então, é absolutamente natural que ele se comporte dessa forma. Além do aspecto legal, que é um vínculo que está assinado até 2026, e ele ainda está servindo o Real Madrid, ou seja, no papel ele ainda tem vínculo, tem muito sentimento envolvido. É uma história rica, bonita, sensacional, que foi criada no maior clube do mundo. E ele é italiano. Então é absolutamente natural que ele se comporte dessa forma. E depois ele vai começar a pensar na seleção brasileira. Mas o que ele quer neste momento é sair com a sensação de dever cumprido, embora a temporada não tenha sido das melhores. Então, ele não quer falar sobre a seleção brasileira. Não é que ele não quer falar agora. E eu acho extremamente pertinente. Eu, no lugar dele, estaria fazendo a mesma coisa, porque ele é uma figura expressiva na história do clube. Eu tenho uma visão bem diferente da sua. Vamos lá, começando. Ele está pensando já na seleção brasileira, ele assinou um acordo com a seleção brasileira antes da decisão do Campeonato Espanhol, decisão nos pontos corridos, o jogo contra o Barcelona. É óbvio isso. Senão o anúncio não seria feito na segunda-feira, pós-derrota por 4-3. 1. 2. O Rodrigo Caetano e o Juan embarcam amanhã para a Espanha para a elaboração da lista dos convocados, dos 50 pré-convocados. Ou seja, ele estará empregado no Real Madrid e estará com a cabeça na seleção brasileira. Porque ele vai elaborar uma lista, ele vai perder tempo do dia dele para se concentrar nisso, enquanto é funcionário do Real Madrid. Tenho dúvidas se o Ancelotti segue como técnico do Real Madrid até o dia 25. Porque amanhã o Real Madrid joga com o Mallorca. Se o Real Madrid empatar com o Mallorca, acabou. Não, aí perfeito. Acabou. O Real Madrid não pode mais matematicamente... Não vai ser campeão. Está 7 pontos atrás, faltam 3 jogos, mas matematicamente pode ser eliminado, entre aspas, amanhã. Mas você faria diferente dele? Faria. O que você faria? Colocaria uma cláusula de que seria proibido. Primeiro, eu não assinaria o contrato com a CBF agora. Mas ele já sabia que ele não ia ficar. Sabia? Ué? Sabia? Ué? Tanto é que ele aceitou Ele não a proposta. revelou isso. Ué, mas o mundo inteiro falou que o Xabi Alonso está indo para lá. Não, tudo bem, porque ele vai sair porque ele não ganhou nenhum título, tudo bem. Agora, por que ele assina um vínculo, ou no mínimo dá a palavra dele ao Edinaldo, antes da decisão do Campeonato Espanhol? Por que ele fez isso? Porque a decisão do Campeonato Espanhol foi no último final de semana. Sim, mas ele claramente chegou a um acordo com a CBF antes. Sim, já sabendo que o futuro dele Tá errado. ia... A gente mete o pau no Neymar aqui, com razão, porque ele jogou contra o Barcelona em 2011 vendido. Naqueles 4-0. Santos e Barcelona. Então tem que ser coerente. O Ancelotti treinou o Barcelona, muito provavelmente já palavrado no mínimo com a CBF. Ô, Berna, mas ninguém dá nó no Florentino Pérez. Ninguém passa a perna no Florentino Pérez. Ou ele já estava na beira da frigideira, já tinha um acordo entre ele e o Florentino que ele não ficaria mais, como disse o Ivan, já se sabia do Xabi Alonso, ele já sabia que o tempo dele estava contado, ou então, em quem que a gente vai acreditar? Não, Se não houve uma conversa entre o presidente e ele. É bem provável que tenha havido isso. Que o Ancelotti, se a gente sabe que o Xabi Alonso, desde sexta-feira, vai treinar o Real Madrid, é óbvio que o Ancelotti sabia também, e o Florentino muito mais. É óbvio isso tudo. Agora, por que o Real Madrid ainda não emitiu uma nota, um comunicado? Por que o Florentino ainda não falou? É óbvio que há um mal-estar aí. Eu nunca vi o Ancelotti tão incomodado quanto numa coletiva como a de hoje.
Nunca vi o Ancelotti assim. Mas se ele tivesse tão incomodado, ele não teria firmado. Mas ele estava incomodadíssimo. Ele falou que não queria, não sei se a gente tem esse trecho, ele falou, não queria estar aqui, eu tenho que falar. Foi o início, é o que eu disse, ele não conhece o Ivan Drago ainda dos jornalistas brasileiros, porque ele não queria estar nessa coletiva. Então ele fala claramente, textualmente, ele fala, não queria estar aqui, eu tenho que estar aqui porque O a comunicado CBF da furou todo CBF mundo. é que apressou tudo. Não era o acordado. Não era o acordado. Isso eu concordo com você. Não era o acordado. Mas então... eu faria a mesma coisa que ele fez na entrevista coletiva. Pelo carinho que ele tem pelo clube. Não, isso aí tá tudo certo. Não, ele foi e ele deu uma coletiva. Muita gente fugiria. Claro. Que nem o diabo foge da cruz, uma entrevista. Aliás, foge pra caramba, né? Mas ele foi correto ao falar. Eu só acho que o acerto não foi no momento pertinente. Agora, ajudar o Ancelotti a montar a seleção, mas antes, só uma coisa que ele falou na coletiva, que não estava aí nesse recorte, que é o seguinte, perguntaram sobre o Rodrigo, por que o Rodrigo não entrou no jogo contra o Barcelona? E o Ancelotti disse que o Rodrigo estava com febre, e depois ele teve uma espécie de um desconforto, não foi esse o termo que ele usou, um problema muscular numa das pernas e que ele não sabia nem em que perna que era. O Ancelotti falou textualmente isso na coletiva. E acabou de sair uma informação aqui do Marca que o Rodrigo não quer ficar mais em Madrid. O Rodrigo não quer permanecer mais em Madrid. Aí eu já não sei mais se o problema é com o Ancelotti, e aí esse problema vai se estender à seleção também e vai prejudicar o Rodrigo na sequência, ou se é um problema mesmo de egos ali no time do Real Madrid, que tem muitas estrelas, e hoje ele não caberia mais. Não sei qual é a leitura que vocês fazem diante dessa... Rodrigo não tá, o 2025 do Rodrigo é péssimo. O Rodrigo não está jogando nada. Nada, faz um tempo, aliás. Essa temporada 2024, 2025 dele é muito ruim. Muito ruim. Ele não perdeu a posição para o Arda Güler de graça, não. Foi um reflexo do desempenho dele no campo. Só que a questão dele sair de Madrid, primeiro, o Ancelotti está saindo fora, né? Vai chegar um novo técnico, o Xabi Alonso, que monta um time de uma forma completamente diferente. Com 3 zagueiros, 2 alas que apoiam o tempo todo, e de repente ele vai prescindir de um dos pontas. Esse cara pode ser o Rodrigo. De repente ele já tem essa informação. Pode acontecer. O esquema do Xabi Alonso é bem diferente do esquema do Ancelotti. Agora, para ele sair, quem vai pagar a multa? O City. Será? O City não precisa de um ponta-direita. Eu acho que ele não vai ser ponta com o Guardiola. Acho que ele vai jogar por dentro. No lugar do Kevin De Bruyne? Pode ser que vai sair, né? Pode ser. E só mais uma coisa.